Os ensinamentos de Jesus devem ser aplicados hoje? No artigo do boletim O que está escrito, agosto de 2006, escrito por Dennis Allen. Os ensinamentos de Jesus devem ser aplicados hoje? Para muitas pessoas, esta pergunta vai soar estranho, porque a maioria respeita o ensinamento de Jesus como a expressão perfeita da vontade de Deus para todos os homens. Outras pessoas, porém, diminuem ou até negam o valor desses ensinamentos, dizendo que não são aplicáveis nos dias de hoje. Vamos considerar alguns fatos importantes. Como em qualquer parte da Bíblia, encontramos nos relatos do Evangelho certas instruções que se aplicavam a pessoas específicas. Quando Jesus mandou que alguém se apresentasse ao sacerdote, Lucas 17:14, ou pagasse o imposto do templo, Mateus 17:24 e 27, ou continuasse fiel nos dízimos, Mateus 23:23, ou preparasse a Páscoa, Mateus 26:17 e 19. Nestes casos, ele simplesmente reconhecia a responsabilidade dos judeus de cumprirem a lei que Deus lhes havia dado, e que ele ainda estava cumprindo. Outras passagens mostram claramente que ele cumpriu aquela lei e revelou uma nova aliança. Veja o artigo e também a mensagem áudio Jesus revogou a lei do Antigo Testamento, na edição de julho de 2006 deste boletim. A maior parte do ensinamento de Jesus, porém, foi dada a todos e deve ser respeitada hoje. Os ouvintes no primeiro século entenderam que Jesus ensinava uma nova doutrina, como concluíram em Marcos 1, versículo 27. Frequentemente, Jesus introduziu seus preceitos com palavras de autoridade, como eu, porém, vos digo. Veja alguns exemplos em Mateus 5, versículos 22, 28, 32, 34, 39, 44. E no capítulo 19, versículo 9. Falou várias vezes de sua própria palavra, mostrando a necessidade de ouvir e obedecê-la, porque seremos julgados por ela. João, capítulo 5, versículo 24, capítulo 8, versículos 31, 51 e 52, capítulo 14, versículo 23, e vamos ler capítulo 12, versículos 47 e 48, onde o próprio Jesus comenta sobre a importância da palavra que ele pregava aqui na terra. Ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus também afirmou ter recebido toda a autoridade, e citou este fato como base das instruções aos apóstolos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse que recebeu toda a autoridade. Logo em seguida, ele manda os apóstolos pregar a palavra, fazendo discípulos em todas as nações. E uma parte da responsabilidade deles é descrito no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa responsabilidade se refere a todas as nações, versículo 19. A palavra que os apóstolos pregaram não foi uma outra mensagem, e sim a confirmação do mesmo Evangelho anunciado inicialmente pelo Senhor. Hebreus 2, versículo 3. Esta mensagem, universalmente aplicável, exige o arrependimento de todos em toda parte. Atos 17, versículo 30. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando Jesus veio ao mundo e falou, ele falou a todas as pessoas. Cada um de nós precisa ouvir e obedecer a palavra dele. Os ensinamentos de Jesus devem ser aplicados hoje? Sim, e com urgência em nossas vidas.